Aqui, Goiânia, Goiás, 3 de abril de 2026. Vem para cá, participe. 98133-4354. Sexta-feira da Paixão, Dia da Verdade. Você que está em casa, nos assistindo, pode e deve participar na linha fiada que está aparecendo aí na sua tela. Você também nas diversas plataformas digitais, no Facebook, no TikTok, no Instagram e também no YouTube, também pode mandar a sua mensagem. Enquanto outros programas estão exibindo replay, reprise, nós estamos ao vivo aqui hoje com uma bancada de convidadas, 100% convidadas. Só eu que sou o estranho no ninho. Sou o único homem aqui entre as mulheres. E elas vão falar das várias pautas e, claro, você que é suficientemente inteligente, você vai fazer a sua interpretação, a sua tradução e vai mandar a sua mensagem. Eu quero começar então, já que são muitas pautas e somos muitos componentes, eu quero começar chamando a doutora Amanda Pereira. Muito obrigado por gentilmente atender nosso convite e estar pela segunda vez aqui no nosso programa. Hoje você vai pegar um programa de hora cheia, edição de número 215 do programa Conversa Fiada. A única vez que você veio, o programa só teve 35 minutos e hoje ele teve 45 minutos quando você veio. Hoje não. Hoje será uma hora cheia. Boa tarde. Boa tarde, estou muito feliz em estar aqui novamente, principalmente estar numa mesa só com mulheres, né? Muito importante essa representatividade, tenho certeza que a gente vai ter uma ótima discussão. Nós que estamos felizes. Quais são suas considerações iniciais? Tem algum tema livre que você queira abordar? Fica à vontade. Acho muito importante a gente reforçar a questão de ter uma presença, né, 100% feminina, porque a gente vê que muitas vezes tem essa pauta, né, a gente passou agora o mês das mulheres e até estavam comentando aqui sobre essa questão que no mês das mulheres a gente vê que trazem, né, muitas mulheres, fazem questão de ter essa representatividade e no resto do ano esquecem que a gente existe. Então, muito importante a gente estar aqui hoje e que tenham mais dias, né, mais programas que tenham uma mesa com maioria mulheres ou somente mulheres, porque é muito importante a gente ter voz nesses espaços. Ok, quero dar também boas-vindas, acho que é a segunda vez no programa, não é isso, doutora? Doutora Miss, muito boa tarde, muito obrigado por gentilmente atender o nosso convite. Obrigada a vocês, estou lisonjeada por estar aqui novamente, principalmente, como a minha colega disse, né, em uma mesa rodeada de mulheres para debates políticos, para debates de interesses públicos. Então, estou muito ansiosa, acho que aqui vai sair muitas ideias, enfim, e muitas abordagens interessantes. Ela é vereadora por Goiânia, defesa da terceira idade, que são os idosos, também do terceiro setor, das crianças, adolescentes, e ela está trazendo aí uma surpresa muito boa para os moradores da região norte, predominantemente do setor Urias Magalhães. Estou falando de uma defensora do meio ambiente, uma defensora dos animais, uma defensora do Meia Ponte, vereadora Daniela da Gilca, vereadora por Goiânia. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas essas mulheres que estão aqui presentes. É uma honra estar com vocês aqui, juntamente com o professor Márcio, a qual sou fã e admiradora. Gosto de estar aqui porque aqui se discute uma boa política, sem fake news, e dar a oportunidade de mostrar no nosso trabalho, a qual quero fazer um convite a todos vocês da região norte, principalmente ali no setor Urias Magalhães e região. Nessa segunda-feira, às 14 horas, estaremos fazendo a assinatura da ordem de serviço para o recapeamento. Já estamos no setor balneário e região e agora estamos indo para o setor Urias, sem falar de outras obras, porque eu termino uma já fazendo só mais um pedido. Porque pensa numa vereadora que hoje tem o apelido de ser a vereadora empolgada, mas sou mesmo. Isso é bom, vibração sempre é bom. Seguindo a ordem de chamada de fora para dentro da bancada, ela é presidente estadual do Mulher pelo Novo. Eu acho que é a primeira vez que eu falei correto essa sequência. Estou falando de Giselda Martins. Muito obrigado por atender nosso convite gentilmente. Você sempre, quando vem,
você acrescenta, você amplia os nossos conhecimentos e também dos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, meninas. Que prazer conhecer a Amanda, a doutora Miss, né? A Tatiane, minha colega, está aqui também. E a vereadora Daniela. Prazer te conhecer, vereadora. É um prazer estar aqui representando as mulheres. E o Novo Mulher hoje está comemorando, Márcio. Estamos em festa. Fechamos o mês de março de 2025 com 260 filiações de mulheres, mas no mês de março de 2026, fechamos com 757 mulheres filiadas. Então, ou seja, tivemos um salto de mais de 300%, estamos muito felizes, comemorando, e o Mulheres pelo Novo está crescendo em Goiás e no Brasil, e estamos felizes de estar aqui comemorando hoje, né, esse salto do Mulheres pelo Novo, com uma bancada cheia de mulheres lindas. Muito obrigada. Exatamente. Liderança feminina, farmacêutica, auditora fiscal, vice-presidente do Sindifisco, presidente municipal do Mulher Novo Municipal por Goiânia. Estou falando de Tatiane Guimarães. Se eu tiver errado algum detalhe aí na sua apresentação, me corrija, por favor. Muito obrigado, boa tarde. É uma honra recebê-la aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todas as meninas. Eu quero agradecer aqui o convite, Márcio. Para mim é uma honra poder estar aqui a honra é toda nossa. Neste programa e acompanhada de mulheres tão bem acompanhadas aqui, bem-sucedidas. A vereadora Daniela da Gilca, que eu acompanho pelo Instagram ali, já vejo que é bem atuante. A Amanda, que eu já acompanho o trabalho pelo Instagram também. A doutora Miss, que estou conhecendo agora, mas tenho certeza que é também uma excelente pessoa, um excelente trabalho, e a minha colega aqui do Novo, Giselda, e nós estamos aqui hoje em festa. Estava reiterando o que a Amanda falou, é um prazer estar aqui numa mesa com uma representatividade feminina, porque o Dia da Mulher não é só um dia, não é só um mês, eu acho que a gente tem que dar valor, dar voz às mulheres durante todo o tempo, durante todo o ano. E a nossa luta aqui, como Novo, como Mulheres pelo Novo, é garantir também, buscar, né, garantir que mais mulheres venham ocupar as cadeiras e os espaços públicos, não só para cumprimento de cotas em época de eleição, mas que venham, sim, ter mulheres que venham, de fato, cumprir o papel, ocupando os espaços públicos, os espaços eletivos, para que assim possamos ter realmente uma representatividade feminina. Como a nossa pauta não é engessada, ela é flexível, eu queria logo de cara trazer aqui uma reclamação e perguntar para o secretário da SET, Secretaria de Engenharia de Trânsito do município de Goiânia, o senhor Tarcísio Ribeiro Abreu, por quê que até hoje não existe onda verde na Anhanguera? Você sai do terminal Novo Mundo, pela Avenida Anhanguera, pelo eixo Anhanguera, vai até o terminal Padre Pelágio. E olha que hoje, não é dizer não, mas é porque tem carro demais, acaba que não dá para coordenar. Não! Como dizia minha saudosa mãe, hoje você podia andar nu na rua que não tinha ninguém. E eu fiz questão de observar isso. Saí mais cedo de casa para observar isso. Então, do terminal Novo Mundo, que é onde eu moro, Jardim Novo Mundo, até o terminal Padre Pelágio, você para várias vezes. Não existe uma cronologia, não existe uma sequência, não existe uma onda verde. E olha que são 17 quilômetros. Do terminal Novo Mundo até Padre Pelágio, são em torno de 17 quilômetros. Então a pergunta é, fica aberto, pode trazer a resposta na segunda-feira. Secretário Municipal de Goiânia, da Secretaria de Engenharia de Trânsito da SET, Tarcísio Ribeiro Abreu, Francisco Tarcísio Ribeiro Abreu. Por que tem que parar tantas vezes? Um semáforo abre, o outro lá já fecha, e o contrário você fica parando, não evolui. Quero parabenizar pela Direita Livre, não vamos só bater não. Direita Livre, sensacional, fantástico, ajudou bastante. Agora, não tem onda verde na Avenida Anhanguera, é um caso a pensar, e lá se vão um ano, e entramos no 4º mês de gestão Sandro Mabel. Produção, eu quero pedir a primeira pauta, eu quero falar o menos possível, de preferência eu não quero comentar nada, então você vai botar esse vídeo do início, e eu vou me calar e aumento o áudio do estúdio, por favor. O governo de Donald Trump voltou a mirar o Brasil num relatório comercial que ainda está em fase final. O documento do Escritório de Comércio dos Estados Unidos critica o PIX.
Para os americanos, a medida funcionaria como uma barreira aos interesses de empresas dos Estados Unidos. A crítica se deve ao fato de o sistema ser público, operado pelo Banco Central, o que, segundo o relatório, prejudicaria operadoras privadas, como as de cartão de crédito. A inclusão teria sido feita a pedido de quem? De Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a interlocutores trumpistas. Tá aí o nosso camisa 10 nesse que é o discurso que o governo Lula encampa agora de defesa da soberania, Laura. Ok, então, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele está dizendo que o Pix está atrapalhando cartões de crédito de bandeira estadunidense. Eu gostaria de saber das nossas convidadas se isso procede, qual o ponto de vista que elas têm. Vamos começar pela vereadora Daniela da Gilca. A gente sim precisa defender a nossa soberania, independente de quem esteja na presidência. É sim nos colocarmos como brasileiros, né? Respeitando outros países, mas dizer que a nossa moeda eletrônica foi sim eficaz e hoje é funcional. Hoje a gente paga menos taxas, damos mais oportunidades a pequenas e grandes empresas, estamos hoje se tornando competitivos quando se fala com outros países, sim, uma moeda pública. Então, temos que defender a nossa soberania e, sim, sou defensora do Pix. Doutora Amanda, agora o Nicolas não aparece, aquele vídeo fundo preto, camisetinha preta, criticando, né? Inventou que o governo Lula ia taxar o Pix, mentira, mas a hora que o presidente dos Estados Unidos, que eles são fãs, quer acabar com o Pix, sob o pretexto de que está prejudicando cartões de crédito, só para citar uma categoria, cartão de crédito de bandeiras norte-americanas, aí ninguém fala nada, nem um texto, nem um rodapé, doutora Amanda. Não surpreende, né? O Nicolas, ele gosta de aparecer, essa é a grande verdade, não tem projetos efetivos, fica ali apenas um jogo midiático. E o Donald Trump, o governo dos Estados Unidos como um todo, sempre teve essa tendência de interferir nos outros países. Agora, assim como a vereadora Daniela falou, a gente tem que defender a nossa soberania nacional. O Pix foi um grande avanço, independente de governo que criou, independente do governo que estará no poder no próximo ano. A gente tem que defender o que é bom para os nossos interesses. E o Pix é, obviamente, um grande avanço, está sendo ótimo para o comércio nacional e não faz sentido a gente ceder e abrir mão de algo que está sendo um benefício para o nosso país, para a nossa população, por causa de outro governo. Como o nosso programa é didático, pedagógico e instrutivo, vale lembrar que o Pix, ele nasceu, a origem dele, a gênese dele, foi no governo de Michel Temer, mas ele foi lançado efetivamente no governo Bolsonaro. Então, Michel Temer em 17 e no governo Bolsonaro de 19 para 20. Giselda, a sua opinião? Eu concordo com a vereadora. Eu vou falar agora como comerciante, não como política, mas como comerciante, o Pix, ele soma muito, ajuda muito, e se estiver atrapalhando, está atrapalhando na função débito, e não só fora do país. Aqui também pode estar atrapalhando, sim, as operadoras de cartão de crédito na função débito, não na função crédito. Isso eu estou falando como comerciante. Do Pix para cá, a função débito caiu muito, mas, como foi dito aqui já, tanto pela Amanda como pela vereadora, é muito funcional e tem ajudado muito o comércio. Então, a minha opinião é como comerciante hoje. Doutora Miss, o Nicolas também não fez aquela caminhada fake pedindo nossa soberania, mantenha o Pix é nosso. Também não teve, né, doutora? Verdade. E esse silêncio, não só do Nicolas, né, mas do Flávio também, quando questionado em relação a isso, não se posicionou. Então, esse silêncio gera uma desconfiança, né? Até onde eles estão de acordo com o Trump. Então, já falando aí sobre as eleições, né? O Flávio na presidência, até onde esse acordo foi com o presidente Trump, né? Será que só o Pix que vai acabar? Porque essa é uma dúvida que nós temos, mas uma quase certeza. Ou o que mais foi negociado nesse acordo? Porque o silêncio está incomodando. O silêncio está incomodando, está gerando insegurança. Então, eu acredito que todos os brasileiros aí nesse momento estão revoltados, independente se é de esquerda ou se é de direita. Eu acredito que nessa situação a polarização ela está neutra,
né? Porque o Pix realmente, como as minhas colegas falaram, tem facilitado até a questão da rapidez, da agilidade, a gente consegue otimizar tempo para um pagamento. Antigamente tinha que esperar o final de semana para poder cair na conta. Então, assim, espero que o presidente Lula e todos nós brasileiros possamos defender com unhas e dentes o nosso Pix. Você falou uma coisa que me lembrou. Os meios de comunicação estão evitando falar Flávio Bolsonaro. Não estou dizendo porque você disse não, mas o fato de você não ter dito o Bolsonaro me lembrou. Então, nesse meio de comunicação aqui, TV Capital, Canal Promessas, enquanto aqui eu tiver, o nome Bolsonaro vai ser dito, ok? Para todo mundo lembrar que Flávio Bolsonaro é filho da ditadura. Bom, também conosco a Tatiane Guimarães, que ela também quer falar sobre a questão do Pix, por favor. Obrigada, Márcio. Concordo aqui com as minhas colegas em relação ao Pix. Realmente, o Pix ele modernizou as transações, facilitou, e realmente isso é um ponto positivo. Mas eu gostaria aqui, sem polemizar, destacar alguns pontos, porque o relatório do Donald Trump, ele não se limita apenas às críticas ao Pix. Realmente, as críticas ao Pix, ao meu ver, são infundadas, mas o relatório ele abrange pontos mais relevantes, como, por exemplo, ele está acusando o Brasil ali de práticas desleais e colocando taxações muito altas sobre importações, principalmente importações sobre peças automotivas, vestuário. Então, eu creio que a discussão não se limita só à questão do Pix. Mas, claro, que em relação ao Pix, eu acho que totalmente infundadas essas críticas, porque o Pix realmente trouxe modernização, trouxe uma facilidade de transações e desvinculou um pouco dos cartões de crédito, como a Giselda disse, de débito. Mas em crédito, as transações elas permanecem. O Trump criticou também a regulação de redes sociais, né? Sim, falsificações de 25 de março. Em questão das importações. Então, nós temos que entender que o Brasil é soberano e nos causa temor, nos causa receio, um certo medo, porque se tudo o que aconteceu, aquela punição que foi aplicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Magnitsky, e também a esposa dele, a família e outros ministros, isso foi feito com os irmãos Bolsonaro sem a caneta na mão. Imagine só eles com a caneta na mão. Bom, mas isso aí também não é pauta, eu não quero devagar. Vale lembrar que essa é uma apresentação opinativa, tá bom? A minha preocupação, Márcio, só um minutinho, porque no início do ano, novamente, como comerciante, no início do ano, houve-se um temor tão grande das pessoas com relação ao Pix, que as pessoas chegavam no comércio e as pessoas falavam assim, agora, como que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para a fila da Caixa Econômica, principalmente as pessoas aposentadas, porque agora eu estou com medo de ser taxado. Então, acho que essas fake news atrapalham tanto o cidadão, que é as pessoas mais interessadas, atrapalha tantas pessoas mais humildes, que não têm um esclarecimento, que não vai em busca, que talvez não sabe pesquisar a verdade, atrapalha tanto. Isso eu vivi na prática no nosso comércio, das pessoas chegar lá e ficar desesperado, não saber como pagar o arroz do dia a dia dela, porque ficava com medo de ser taxada porque só tem uma aposentadoria. Então, acho que essas fake news prejudicam muito a população. Lembrando que a Giselda Martins ela é dona de supermercado, é dona de comércio, então ela vive na prática, ela viveu na prática o que aconteceu. E nós sabemos quem é que disseminou a mentira. Próxima pauta, por favor. A polícia militar foi acionada para intervir num caso de violência doméstica. Lá dentro, os agentes encontraram um outro oficial da PM que havia tentado estrangular a própria esposa na frente da filha adolescente. Foi a hora mais difícil, né? Que foi a hora que realmente ele veio me estrangular. E aí eu falei assim, me larga, tipo, por que você está fazendo isso, né? Também foi muito ruim, né? Só que aí o que aconteceu? A minha filha entrou no desespero que ela viu, ela pegou e começou a gritar, larga ela, larga ela. E foi a partir desse momento que eu falo que hoje eu devo a minha vida à minha filha. Dentro da casa, os policiais encontraram a vítima trancada num quarto com a filha de 13 anos. Ela mostrou uma mordida no rosto e disse que se desvencilhou do marido durante uma tentativa de estrangulamento. Os policiais militares afirmaram que o major apresentava sinais nítidos de embriaguez. Ele tinha consumido
alguma coisa alcoólica, mas não a ponto, eu acho, de ficar em um nível que não tem consciência, porque ele já tem costume já. As latas de cerveja em... Ok? Vamos começar pelo contrário agora. Vamos começar pela Amanda. Então, terrível esse tipo de notícia, né? Todos os dias nós estamos vendo notícias similares de casos de violência doméstica, casos de violência contra a mulher no geral. A gente vê que a mulher hoje ela não está segura dentro de casa, ela não está segura na rua, ela não está segura no ambiente de trabalho, até no ambiente universitário. Tem inúmeros casos. Teve um caso, se não me engano, ainda esse ano, que foi de uma violência de um aluno contra uma professora dentro da universidade. Então, o que a gente vê é que está tendo um aumento muito grande dos casos de violência contra a mulher, casos de feminicídio e uma resposta pouco efetiva do governo e da polícia como um todo. A gente tem essas notícias constantemente, mas o que está sendo feito de forma efetiva para solucionar não está solucionando. Essa é a grande verdade. As mulheres continuam em situação de insegurança e a gente vê que tem vários questionamentos. A pele da misoginia, pele do não sei o quê. As pessoas criticando, muitas pessoas contra esse tipo de ação, mas não se tem uma proposta de fato efetiva para resolver esse problema e nós, como mulheres, acabamos afetadas, porque nós nos sentimos inseguras em todos os lugares. A gente não sabe se a gente vai estar confortável em um Uber, em um ônibus, até no nosso ambiente de trabalho, às vezes um colega, um chefe. Então, uma situação de insegurança constante que tem que ser combatida, porque a gente vê que tem até pessoas, né, da política, pessoas das Forças Armadas, militares, que estão envolvidos em casos de violência contra as mulheres e contra as próprias esposas, as próprias filhas. E é uma situação alarmante que a gente está vivendo hoje no Brasil. Vereadora. Primeira coisa, eu fico indignada e ao mesmo tempo muito nervosa quando eu falo ainda, porque não somos nós mulheres que matamos, são homens. Mas ainda temos como meios de noticiários, sim, falando 8 mulheres vítimas de feminicídio. Não, 8 criminosos mataram mulheres. Quando a gente começar a mudar esse agente passivo para o ativo, a gente vai transformar uma sociedade. E nós, mulheres, temos que parar de falar para nós mulheres. Porque quem está nos matando são homens. Estão nos matando. E eu preciso me colocar no lugar dessas mulheres. Há uma cadeia que ontem eu escutei, porque mostrou um caso, logo depois. Não, gente. Tanto que nós temos hoje legislação proibindo de falar sobre autoextermínio, de suicídio. Peraí, daqui um dia vão nos proibir de falar de feminicídio. Não, continuam nos matando. Então, mais uma vez, eu quero aqui ver defesa de homens e eu quero aqui ver, mais uma vez, meios de comunicação dizendo: não são mulheres vítimas, são homens assassinos, homens agressores. E isso tem que parar. Não estamos em um estado onde homens são machistas. Não, estamos em um estado que tem que parar de matar mulheres. E não é ausência de políticas públicas e não é ausência de legislação. Pasmem. Sim, é homens achando que tem mulheres como posse. E não mulheres como esposa, mulheres como amigas, mulheres como namoradas. Então, precisamos, sim, de nos defendermos enquanto mulheres. Mas fazer um levante aqui, aproveitar a grande audiência desse programa. Homens, nos defenda. Não como provedor, como esposo, mas seja o primeiro a fazer uma propaganda aqui. Eu não me enquadro como esses homens. Eu não sou assassino. Então, vamos. Vocês têm que se levantar, porque legislação e políticas públicas já existem. Mas continuamos a morrer. Doutora Miss, 4 assassinatos por dia no Brasil. Neste momento, uma mulher deve estar sendo assassinada aí nas 27 unidades federativas. Eu concordo com a vereadora, eu acho que existem sim várias políticas públicas, mas que não são cumpridas, né? Então aí ficam a favor desses criminosos. E se tratando desse caso em específico, eu inclusive gostaria de levantar uma pauta, porque a gravidade desse crime, ela é horrenda em qualquer situação. Mas quando se trata de uma figura pública como um major, um suplente ou um policial, ela é pior ainda, porque ela pode servir de exemplo para as crianças que estão assistindo, adolescentes que estão assistindo
e que podem se questionar se um major da polícia é um suplente, um político, ele espanca a própria mulher, a própria esposa ou a própria filha, que seja, por que eu não posso fazer? E a gente entende que sim, há essa exemplificação quando o público é um público mais sensível, como crianças e adolescentes. Claro que a gravidade é a mesma em qualquer situação, mas quando se trata de figuras públicas, eu acredito que nós deveríamos implantar leis mais rígidas, porque eles têm que servir de exemplo. Os nossos políticos, as pessoas que estão em cargos públicos, elas têm que ser exemplo para a sociedade. Tanto que quando existem esses casos, a revolta é maior. Sempre, né? Não, o major bateu nesse... Você pode ver que a gente tem uma maior visão desses casos, né? Saem noticiários, enfim. Por quê? Porque é mais revoltante. E porque esses profissionais, eles deveriam ser exemplos para a sociedade. Então, eu voto também numa política mais rígida para essas pessoas e uma implantação mais severa. Produção, coloca, por favor, novamente o vídeo sem áudio, só para eu ler o rodapé. Porque eu não li. Porque, como estava tendo áudio, se eu falasse, ficava uma voz sobre a outra. Violência contra a mulher, major aposentado e suplente de vereador do PL é preso. Giselda. Eu acho, Márcio, que estão terceirizando a culpa para rótulos. Como muito bem dito pela vereadora, não é falta de política pública, não é falta de legislação, mas precisa dar nomes. Por que não colocou o nome desse major? Por que usou o rótulo dele? Usou vereador, suplente vereador do PL, major. Por que não deu nome? Quando começar a dar nome, vão começar a ficar mais vergonhoso para eles. Usam-se o nome das mulheres, mas não dão nome para os homens. Então, eu acho que estão terceirizando a culpa para os rótulos, independente de ser de esquerda ou de direita, estão jogando culpas, porque é um período eleitoral, no partido, nas pessoas que não tem nada a ver com isso, e não colocou o nome da pessoa. Eu acho que tinha que ter colocado o nome. Por quê? Nem todo mundo que vai ler essa matéria vai assimilar que talvez é seu vizinho que está fazendo isso. E muitas vezes acontece. Independente de ser um major, ou ser um vereador, ou um deputado, a culpa é exatamente igual. Eu convivo no meio da sociedade, eu vou nas casas das pessoas, eu faço muito mutirão de saúde, então eu convivo com as pessoas mais vulneráveis, e isso acontece dentro de lares onde a pessoa não tem nem acesso a um jornal para que fosse publicado. Então, assim, independente de ser esposa de um major ou de ser a Dona Maria lá do meu bairro, que faz café todos os dias de manhã para o esposo, que levanta pela madrugada para trabalhar de faxineira, independente de qual mulher seja, precisa tomar uma providência urgente, porque nós mulheres estamos morrendo, como foi dito pela vereadora, e precisa dar nomes, mas também precisa defender as mulheres de um patamar maior, mas também as mulheres de um patamar menor, porque essas são mais indefesas ainda, porque não tem um jornal, não tem uma rádio e nem tem acesso. Na maioria das vezes, o seu caso nem chega a ser publicado, mas ela está todos os dias recebendo um murro, todos os dias sendo violentada psicologicamente, o seu patrimônio está sendo violentado e também violentada. Muitas vezes morrem mulheres que os jornais nem noticiam, mas porque são pessoas de classe menores. Então eu acho que independente precisa dar nome para as pessoas que realmente fazem isso. Lembrando que o coronel Geraldo Leite Rosa Neto, tenente-coronel lá de São Paulo, que matou a sua esposa, que era soldado do G10, se não falha a memória, ele será aposentado com salário integral de mais de 20 mil reais. Tatiane Guimarães, e agora? Olha, qualquer tipo de violência contra a mulher é inadmissível. O homem tem que entender que ele tem um papel moral de proteger a mulher e não de agredi-la. Ainda mais quando se trata de um esposo, um marido que tem o dever moral e legal de proteger essa mulher. Então, é inadmissível, não é aceitável. E não só a violência física, porque a violência física ela é normalmente o último estágio. Antes dela, teve muitos graus de violência, às vezes psicológica, moral, patrimonial contra essa mulher. Então, qualquer tipo de violência, a gente tem que rechaçar com veemência qualquer tipo de violência contra a mulher.
Agora, quando a doutora Amanda menciona sobre as leis, ter leis mais duras, eu discordo em partes, porque nós já temos lei. A lei do feminicídio foi aprovada em 2015. E de lá para cá, nós tivemos foi um aumento dos casos de feminicídio. Ou seja, existem leis, mas a aplicabilidade dessas leis não é efetiva. O que a gente precisa é aumento de penas, principalmente para tipificação de crimes hediondos. Isso precisa ser feito com urgência. Investir-se em políticas públicas efetivas para garantir também que os homens entendam o seu papel como homem e não simplesmente achar que ele, por ser mais forte, pode subjugar a mulher. Então, a gente tem políticas públicas de defesa das mulheres, de conscientização desses papéis e, principalmente, de melhorar a aplicabilidade dessas leis que já existem. A PL 896, a PL da misoginia de 2023, ela versa exatamente sobre essa questão que a senhora disse. Já existem leis, mas a misoginia é o quê? É manifestação de ódio, de aversão e de desprezo pela mulher. E isso não seria um começo? Aquela, nossa, mas você tá nervosa hoje, hein? O que é? Você acordou de TPM? Ou qualquer outra situação que possa humilhar? Então eu queria 1 minuto para cada uma. Você já tinha falado, né? Sobre essa aqui? Já tinha falado sobre essa pauta? Sim. Já. Então eu gostaria de 1 minuto de cada um de vocês, só para jogar uma pá de cal nesse assunto, para a gente mudar de pauta, mas com relação exatamente a esse aspecto. A misoginia, esse desprezo, essa aversão, essa manifestação de ódio, por mais que discreta, essa piadinha, porque a piada só é boa quando todo mundo ri. Se só um lado ri, não. Isso já não seria o primeiro passo? E mesmo assim tem gente querendo derrubar isso. Eu vou começar pela doutora Amanda. Então, a misoginia, né, ela precisa, eu acredito que a gente precisa nomear as coisas. Quando a gente fala de machismo, a gente fala de misoginia, de agressão contra as mulheres, de falta de respeito contra um grupo específico, que são o grupo das mulheres, né, um grupo feminino, a gente está nomeando isso. E eu sou totalmente contra o punitivismo penal, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente precisa sim falar sobre isso, porque se a gente não fala de machismo, se a gente não fala de misoginia, a gente nunca vai acabar com um verdadeiro problema que direciona a essa violência na prática, porque como inclusive foi dito, a violência não começa com a violência física, né? Não começa com a agressão, começa ali com uma violência psicológica, violência patrimonial, até a violência vicária, que são violências ali contra os próprios filhos para atingir a mulher. Então isso é a última etapa, até que se chegue lá, foi uma grande construção que a gente tem na nossa sociedade de que os homens são criados acreditando de que de alguma forma eles são superiores a mulheres, de que existe coisa de homem e coisa de mulher, que a mulher não pode ocupar certos espaços e chega a ser hipócrita, né, a partir do momento que somos criados por mulheres. A frase, doutora Miss, tinha que ser mulher, misoginia, né? Misoginia e machismo também. E o conhecimento liberta. Então, acredito que a educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos homens, é crucial nesse papel para acabar com o machismo, para acabar com a misoginia e com esses ditados que são extremamente assim, relevantes, que diminuem a mulher e colocam a mulher em um lugar que não é dela. Doutora Tatiane Guimarães, mulher no volante, perigo constante, também misoginia. Discordo completamente de que mulher no volante é perigo constante. Eu, modéstia à parte, dirijo e dirijo muito bem. Tanto que o seguro é mais barato para as mulheres. Exatamente. Né? Elas batem menos. Sim, com certeza. A questão da lei da misoginia só entra na questão que eu acabei de falar no final da minha fala, que é em relação à aplicabilidade. Sou contra a misoginia, sou contra o machismo, é claro, sou mulher, e sei, já senti na pele machismo por estar em alguns espaços, porque quando você pega um cargo de liderança, a gente percebe e sente na pele o que é o machismo, sim, principalmente o machismo velado, que não é aquele explícito, é aquele que se cria condições inóspitas para você atuar, para depois falar que a mulher não consegue. Então, isso também existe. Mas a lei da misoginia eu acho ela um pouco temerária por questões de aplicabilidade e também de interpretações. Doutora Giselda Martins, que também é nutricionista e também da área da saúde, né? Exatamente. Eu quero levantar uma questão aqui até para a vereadora. Vereadora, na política, nós sofremos muito com isso.
com esse tema, a mulher já vem sofrendo misoginia no meio da política há muito tempo. Preconceito, falas, piadinhas. Então, assim, se realmente for aplicado para defender a mulher, começando pela política, começando pelo nosso espaço, e é uma das pautas do Mulheres pelo Novo, que é não só 30% na hora de montar a chapa, mas 30% de cadeiras, aí sim eu sou a favor da misoginia. A favor da lei ser aprovada. Vereadora? Eu vou sim dizer quem é que está discutindo contra a legislação. Vamos fazer um contexto histórico? Eu participo desde da primeira PL e hoje tem vários, fez um juntado juntamente no governo federal, junto ao CCJ. E vamos dizer, quem hoje está contra essa legislação? Vocês vão ver políticos homens. Discursos simplesmente preconceituosos que vão dizer que tudo vai se criminalizar. Que o homem não vai poder mais abrir a boca para falar. Peraí. Hoje, eu como parlamentar na Câmara de Vereadores, quando a gente estava aqui no bastidor, a minha maior dificuldade é ter o direito à fala, que é um direito parlamentar, independente de eu ser mulher ou dependente do meu colega ser homem. Quantos crimes tivemos com vereadoras, com deputadas? Então, sim, quando eu falo principalmente da misoginia, dessa grande problemática no que se refere à mulher na política. E as famosas piadas, considero sim mulher boa no volante, considero boa mulher em onde quer que ela esteja. Então, misoginia sim tem que ser criminalizado e, mais uma vez, está sendo defendido só por nós mulheres. Por quê? Porque a gente está mexendo no ego de muitos ali que não querem nós nesse espaço. Tanto que, hoje, faz uma reflexão, quantas mulheres estão com cadeira na Câmara de Vereadores do seu município? O município de Goiânia, por exemplo, são só 5 mulheres, cada uma com uma história. Então, faz uma reflexão, Aparecida uma mulher, Trindade uma mulher, tem municípios que nem mulher tem lá. Você sabe, vereadora, assim, eu sei que o tempo já acabou, mas você sabe que em Goiás só tem 2 cidades de Goiás que tem a maioria como mulher na Câmara. Sofaina e Alto Horizonte. E é uma das cidades mais famosas, ó. Quem não conhece Faina? A vereadora Daniela da Juca perguntou que mulher que é contra, só perguntou contra a PL da misoginia. Só do PL, Bia Kiss, do Distrito Federal, Caroline de Tone, de Santa Catarina, Daniela Renier, de Santa Catarina, Júlia Zanata se colocou extremamente contra, o Flávio Bolsonaro disse que caiu numa cilada do PT e por aí vai. Nós vamos para o nosso intervalo, na volta, se elas tiverem mais alguma coisa para falar sobre esse tema, sim. Se não, nós vamos para a próxima pauta. E aí sim, eu vou ler a primeira rodada de participação nas nossas redes sociais, inclusive no Linha Afiada. Não saia daí. Na Casa da Carne, no setor marista. Hambúrguer artesanal feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista. Ok, já estamos de volta e alguma das 5 participantes querem jogar uma pá de cal nesse assunto? Antes de eu ler a participação? Não? Só quero dizer, vamos olhar, você acabou de citar algumas mulheres que são contra esse projeto. Vamos lá, o Dr. Google não serve só para a gente falar sobre saúde, não. Vamos lá e vamos ouvir o discurso dessas mulheres. Não estamos buscando privilégios e não, mais uma vez, não estou aqui para concorrer contra o homem. Estou aqui para ter o meu direito garantido, não só por ser mulher,
mas para ter esse direito garantido por ser competente no que eu faço. O telespectador não colocou aqui o nome dele, então você coloca o seu nome, o seu bairro, e se não for de Goiânia, a cidade, logo na primeira linha do texto. O Pix foi desenvolvido pelo Banco Central e lançado pelo governo Bolsonaro, mas ele nasceu no governo Temer em 2017, estou colocando até a data para você. Tem aqui o Edilson Pereira da Cruz, ele diz o seguinte: boa tarde, bom programa. Amanda Pereira, minha parente. Daniela da Gilca, grande vereadora. Doutora Giselda Martins, novamente, que beleza. Corretas palavras a sua, professor. O Nicolas é um terrorista das redes, palavras dele. Então vamos para a próxima pauta aí do vereador Fabrício Rosa. Ele tem uma denúncia para fazer. Temos uma denúncia super relevante, super importante contra o delegado Humberto Teófilo. Um delegado que vem utilizando a estrutura pública, os símbolos da polícia, a viatura, as armas, a equipe, para agir de modo eleitoreiro. Tudo isso mediante o silêncio da Polícia Civil e o silêncio do Estado de Goiás. Fica no vídeo até o fim que eu vou te contar algumas histórias horrorosas. Você que acompanha as redes sociais certamente viu esse delegado se utilizar de forma vexatória e humilhante da imagem de crianças e adolescentes. Por isso que Deus ama tantos criminosos que vai disciplinar eles nesse lugar. Você sabe, eu sei, mas a Polícia Civil parece não saber que isso é proibido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E essa não é a primeira conduta irregular do delegado. Eu, inclusive, já denunciei ele 2 vezes na Corregedoria da Polícia. Ele já prendeu um homem gay alegando que esse homem tinha estuprado um outro homem, quando na verdade os dois eram apenas namorados. O cara ficou preso 10 dias e se não houvessem imagens do prédio, ele certamente estaria preso até agora, e toda essa falcatrua do delegado foi desmontada e ficou provado que o homem gay não era um criminoso. Além disso, ele perseguiu uma médica alegando falsamente que ela cometia exercício ilegal da profissão. Antes de eu chamar nossas convidadas para comentar esse vídeo, começando pela vereadora Daniela da Gilca, por motivos óbvios, então vereador por Goiânia, ela é vereadora por Goiânia, então eu gostaria que ela falasse primeiro. O Ideone das Meias do Jardim Balneário Meia Ponte, professor, sou seu fã, muito obrigado, queria agradecer a vereadora Daniela da Gilca pelo recapeamento. Aqui no Balneário, o setor Balneário agora tem representante. Vereadora. Um abraço, é o melhor vendedor de meia, viu? Que a região tem. Opa! Falar sobre o delegado, eu estou aqui para dizer sobre a sua competência. Gosto das suas atitudes enquanto delegados e competentes. Só que a gente precisa falar de campanha extemporânea. Precisamos falar do uso da sua profissão para a utilização de política. Todos sabem que eu sou muito crítica a isso. Eu quero, sim, muitos pastores sendo vereadores, eu quero, sim, muitos padres sendo vereadores, eu quero, sim, muitos secretários sendo vereadores. Professor? Muitos professores sendo vereadores, desde que não use como palanques políticos. Então, eu quero aqui fazer uma separação disso. Política extemporânea, hoje, pela Justiça Eleitoral, ela é crime e ela é desigual. E usar também a sua função, o seu espaço e local de trabalho para autofavorecimento também é um pouquinho complicado e perigoso, e pode sim o sensacionalismo ali trazer grandes consequências, né, também ao delegado. Não estou aqui colocando a sua competência, não estou aqui dizendo que tudo que foi citado pelo nobre colega vereador provavelmente está sendo investigado, sim, provavelmente a Polícia Civil vai estar demonstrando isso em sociedade. Conheço um dos casos a qual realmente essa situação desse homem gay, ele foi inocentado, mas foi exposto. Então, como sempre minha mãe me diz, uma fofoca, você espalha as penas, você não consegue juntá-las. Então, isso é perigoso, destruiu a vida de toda uma família, de toda uma sociedade, e isso nós temos que ter responsabilidade. Eu aqui, por exemplo, sou fã desse programa, mas eu não posso vir aqui dizer tudo o que eu quero e penso também. Por quê? Porque eu posso estar expondo uma outra pessoa. E só dizer que tem muito mais coisa no vídeo, mas eu deixei menos da metade exatamente por questão de tempo. Doutora Giselda Martins. Coerência, professor, cabe em qualquer lugar. Assim como na igreja, eu falo como missionária também, assim como na igreja nós não podemos falar de política no púlpito, nós não podemos usar do nosso poder de fala para pedir voto, então eu acho que coerência cabe em qualquer lugar, independente se é na polícia, independente se é na religião, independente se é no exercício do mandato, como no caso da vereadora, ou num programa. Então,
coerência cabe em qualquer lugar. Também conheço o caso que foi citado, inclusive é meu amigo, o rapaz, o gay, é meu amigo, um grande amigo meu. Então, assim, eu acho que coerência cabe em qualquer lugar e a minha opinião é coerência. Lembrando que o programa está aberto para o delegado Teófilo se manifestar, ok? Para nós ouvirmos os dois lados. Doutora Tatiane Guimarães. Concordando aqui com a minha colega Giselda, coerência, né? Eu acho que a gente tem que ter coerência sim, não usar o espaço do trabalho para fazer. Embora eu seja uma admiradora do trabalho do Humberto Teófilo, principalmente quando ele estava aqui em Goiânia, fazia aquelas ações com a vigilância sanitária, deu uma visibilidade boa assim, para o trabalho da vigilância. Mas eu concordo que a gente não pode se exceder ali nas ações e tem que tomar cuidado, né? Como a vereadora Daniela da Gilca mencionou, boato ele se espalha, igual o pena, né? Espalha, mas depois é difícil de reparar o dano provocado. Então a gente tem que ter cuidado com os espaços, ainda mais uma pessoa pública, com a forma que atua para não causar prejuízos a outros e ter consequências, às vezes, inimagináveis para a pessoa. Doutora Miss. Agir com responsabilidade, né? Nada mais que isso. Responsabilidade pelo cargo e responsabilidade pelo cidadão também. Mas eu acredito que sim, há uma autopromoção, a gente está falando de políticos, né? Então, não tem como não se autopromover de alguma forma, mesmo que seja fora das redes, dentro das redes sociais. A gente sempre vê os políticos aí se autopromovendo, mas desde que isso não afete o outro e seja feito com responsabilidade. Doutora Amanda Pereira. Concordo com tudo que já foi dito aqui. Eu acredito que é preciso ter muito cuidado quando a gente usa de uma profissão para servir de palanque político e principalmente uma profissão pública, né, que tem todo um aparato público, como foi apontado pelo vereador. E como foi dito também, a questão de expor outras pessoas que muitas vezes não têm fatos ali verificados e vai causar um impacto muito grande na vida dessa pessoa. Nem todos somos figuras públicas. Então, a partir do momento que uma figura pública expõe uma pessoa comum na sua vida privada e isso vai a público, isso pode ter um impacto muito grande, ainda que seja mentira e depois seja descoberta a verdade, aquele impacto vai continuar assolando aquela pessoa. Então, isso é muito perigoso. Eu acho que hoje em dia, com o advento das mídias sociais, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente divulga. Eu acho que é importante a gente mostrar o trabalho que os servidores públicos fazem. Eu acho muito bacana quando isso é mostrado na internet, até para as pessoas verem como que funciona o dia a dia, o que realmente é feito, mas isso não pode servir como uma campanha eleitoral disfarçada. E aproveito para parabenizar o trabalho do vereador Fabrício, que é o único vereador atuante na defesa dos direitos LGBT aqui em Goiânia e que fala dessa causa que é tão importante abertamente aí na Câmara Municipal. Abraçar o Pedro Ribeiro, do setor Ponta Caína Trindade. Abraçar o João Santos, da Vila Concórdia, região leste de Goiânia. Também a Miriam Santos também, lá da Vila Concórdia, fica ali perto da Vila Pedroso. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos então a mais uma pauta. Campos Neto, falta a depoimento da CPI do crime organizado, segundo o portal Metrópole. Volta para Amanda. Então, pelo que eu vi, né, ele teve um habeas corpus, então ele teve autorização para optar ir ou não para a CPI, mas eu acho muito ruim quando a gente vê que uma pessoa que está ali em um cargo, né, público ou em um cargo que tem um alcance público, falta numa CPI, porque mostra que às vezes tem algo que não quer ser mostrado de fato, né, que está escondendo alguma coisa ali da população. Isso é muito prejudicial. Eu vi também que ele se dispôs a responder perguntas de forma escrita, e aí fica a questão se essas perguntas foram ou não feitas, porque falam que ele não foi, mas se ele se dispôs a responder essas perguntas, então cadê essas perguntas e onde estão essas respostas? Doutora Miss, Roberto Campos Neto, que foi homem forte do Banco Central no governo Bolsonaro, também foi citado lá na questão do Banco Master, e também do INSS. Vale lembrar que Banco Master e INSS têm conexões, têm ligações, têm intersecções. Pelo que eu vi, ele agora vai ser obrigado a comparecer, né? E nós estamos ansiosos aí pelo posicionamento dele, se realmente foi uma incompetência, essa falta de fiscalização bancária, ou se foi uma corrupção.
Essa é a nossa principal dúvida, apesar que já lá no fundo a gente já imagina o que seja, mas essa situação, essa problemática tem 3 períodos, né, que nós vamos ter que analisar. O passado, o que foi que ocorreu, como aconteceu, o presente que está sendo discutido na CPI e o futuro. Como que a economia, como que o país vai ter um engajamento após, né, essa análise? Porque instituições financeiras vão perder a credibilidade? Ou então nós vamos ser afetados na economia, vai ter um freio aí economicamente no Brasil? Como que isso vai decorrer? Então estamos todos ansiosos aí na dúvida. Maravilha. Doutora Tatiane Guimarães, auditora fiscal, minha continência, aí autoridade. Bom, Márcia, como corroborando aqui com as minhas colegas, realmente é importante ele participar para fazer a elucidação dos fatos, né? Até para não dar esses ruídos, porque fica, às vezes, a dúvida, né? Se tem algo aqui, se é, às vezes, uma má gestão ou alguma corrupção. Então, interessante e importante a participação dele para fazer esse esclarecimento, elucidar os fatos e trazer à tona aqui essas investigações, ainda mais se tratando de uma convocação de uma CPMI. Então, acho que a não participação dele fica ruim e abre espaço para dúvidas. Então, é importante a participação dele. Doutora Giselda Martins, presidente, mulher do Novo Goiás. Então, Márcio, há um ditado antigo das nossas vós que diz assim, quem não deve não teme, né? Então, assim, se ele não deve, compareça, esclareça, como foi dito pela Tatiane, para tirar qualquer dúvida, qualquer disse-me-disse. Então, compareça, vai lá, né? E pelo que eu vi também, não é a primeira vez que ele não comparece, né, na CPMI. Então, quem não deve não teme. Então, se você não deve, fica de frente ali, esclareça, fala que você não deve, provas, né? Porque diante de uma CPMI não é só falar, você tem que ter provas. Então, prova que você não deve e pronto, muda a página. Vereadora. Vou ser breve em minha fala, porque a CPI todos nós estamos acompanhando, estamos ali vivenciando como está sendo feitas as perguntas. É claro que é muito mais fácil responder por escrito, porque ali eu vou responder mediante provas, vou reavaliar com um grupo de advogados e presente ali eu posso me colocar, como se diz a lei, né? Eu não posso me colocar em risco, mas eu concordo aqui com a minha nobre colega, quem não deve não teme. Estar presente, dizendo a verdade, podendo ter consequências, é o que nós, enquanto população, esperamos da CPI, a qual quero aqui parabenizar a coragem dessa instalação, porque assim, a gente às vezes não concorda e muitas das vezes cai no descrédito. Eu espero o resultado com a CPI, não somente as convocações. Próxima pauta, por favor. Eu nunca vi um presidente bater continência com a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos? Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. These rare earths are essential for computer processors and EA revolution that's transforming our world and the American defense equipment. Nesse plenário, todo mundo tem experiência de que o seu país já foi saqueado em tudo que é ouro que tinha, em tudo que é prata que tinha, em tudo que é diamante que tinha, em tudo que é minério que tinha. Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser dono dos minerais críticos e das terras raras que nós temos. É a chance da África, é a chance da América Latina, não. Ok. Como nós estamos na reta final, já entramos nos 10 minutos finais, e ainda tem mais algumas coisas para falar. Eu gostaria que vocês agora, nossas convidadas, muito obrigado mais uma vez por ter vindo, fizessem comentário de 1 minuto, começando de dentro para fora, começando por você, doutora Tatiane Guimarães. Bom, quando
o ex-presidente Bolsonaro fala que ama os Estados Unidos, eu creio que ele esteja também falando sobre a organização do país, né? Um país que preza pelas liberdades individuais, liberdades econômicas. Então, creio que ele esteja se relacionando, se falando sobre em relação a isso, essa pauta, que é o que nós prezamos aqui, é uma pauta bem abrangida aí pela direita, que é a liberdade individual, a liberdade econômica. E em relação à questão de ser da China, porque a China é um país muito fechado, não é um país totalmente democrático. Então, esse eu acho que é o receio aqui, quando ele fala que ama os Estados Unidos e tem esse medo da gente se tornar ali subserviente para a China. Então, eu acho que é muito mais relacionado a isso. Doutora Miss. Bom, reforço o que eu falei anteriormente, né, sobre esses acordos e essa aliança entre o Flávio Bolsonaro, os Bolsonaros, né, e o Trump, é algo que me deixa insegura, é algo que me causa ali uma dúvida, né, de até onde esse acordo, porque nós não queremos perder a presidência do nosso país, não queremos perder os nossos direitos, e nós sabemos que o Trump, ele gosta de dominar. Né? Ele quer dominar países, ele quer dominar, enfim, riquezas, isso. Como o Flávio Bolsonaro já prometeu, as nossas terras ricas ali para o Trump. Então, assim, me causa um pouco de medo e de receio em relação a essa aliança. Ok. Giselda? Eu acho um tanto incoerente a fala do nosso atual presidente Lula, porque nunca se gastou tanto com viagens internacionais quanto tem gastado agora o nosso presidente e a nossa primeira-dama. Então, assim, quem não gosta de outros países, quem não... Inclusive, para os Estados Unidos, ele tem feito muitas viagens. Se ele não gosta de lá, então por que ele vai tanto lá e gasta tanto o nosso dinheiro? E na questão da fala do presidente Bolsonaro, eu sou um pouco suspeita, porque eu também gosto muito dos Estados Unidos, estive lá e gosto muito da organização dos Estados Unidos. Não sei o que o motivou a falar isso, mas se fosse no meu caso, eu falaria no quesito organização. Organização de um país, limpeza, onde eu estive é um país muito lindo de se conhecer. Inclusive, se você não conhece, acho que você vai amar conhecer lá. Mas na questão da fala do presidente Lula, eu acho ele incoerente, porque ele viaja muito para fora do país e muito em viagens internacionais, então ele meio que é suspeita para falar isso. Doutora Amanda, nas manifestações da ultradireita brasileira, às vezes não sabe se tem mais bandeira do Brasil, dos Estados Unidos ou de Israel, ou como é que é isso aí? O patriotismo, né, muitas vezes vem se perdendo com essa exaltação de outros países, principalmente das ideologias que eles acreditam serem mais beneficiosas, até ideologias que pregam, sim, liberdade, mas é uma liberdade para eles, não estão preocupados, de fato, com o povo brasileiro. Eu acredito que qualquer governo tem que ter uma boa relação diplomática com outros países, seja com os Estados Unidos, com a China, a Coreia do Sul, que o Lula também esteve recentemente, países da América do Sul. A gente precisa ter uma boa relação diplomática. Se eu falasse o contrário, estaria me contradizendo, porque uma das minhas especializações foi em relações internacionais. Então, acredito muito no poder da diplomacia e o Brasil é uma referência nisso. Mas, como governo brasileiro, a nossa prioridade tem que ser o nosso povo, tem que ser a nossa cultura e tem que ser o desenvolvimento do nosso país. Os Estados Unidos tem um governo preocupado com o povo estadunidense, assim como todos os outros países. A França está preocupada com os interesses dos franceses, o Canadá com dos canadenses, então que o Brasil esteja preocupado com o interesse dos brasileiros. Vereadora, a ultradireita brasileira tem complexo de vira-lata ou não? O que eu preciso aqui hoje defender, gente, é que o que foi mais difícil nós garantimos, que se chama democracia. Olha que nome maravilhoso. E a segunda palavra mágica, soberania. Aqui não é questão de admirar B ou C, mas eu amo ser brasileira, eu amo morar no Brasil, eu amo o município de Goiânia. Essa sou eu. Então eu sempre vou defender a democracia e a soberania. Sou crítica a muitos presidentes, todos sabem dos meus posicionamentos, mas precisamos sim gostar de sermos brasileiros, de honrar a nossa bandeira brasileira e sim começar a nos defendermos. Passear, gosto de passear em Natal, Fortaleza, Porto Seguro, mas amo
Caldas Novas, Goiás Velho, na Alto Paraíso, então, se você conhecer as cachoeiras. Então, assim, gente, eu vou sempre defender a minha soberania e, principalmente, a minha democracia. Eu queria que vocês só dissessem rapidinho, questão de 10 segundos para cada uma. Tem um quadro que eu sempre gosto de fazer quando eu sou apresentador, que é portão para fora, ou ele fica do portão para fora, ou você chama para almoçar na sua casa. Pode colocar o primeiro, por favor. Amanda. É o Nicolas? Nicolas Ferreira. Portão pra fora, tá repreendido. Doutora Miss. Portão pra fora. Tatiane Guimarães. Chão pro almoço. Gi Martins. Inclusive, já almocei com ele e é bem-vindo sempre. Daniela da Gilca. Amo, gente, chamar para convidar, porque relacionamento e mudança de postura começa numa mesa. Próximo, produção. Amanda. Portão pra fora. Rapidinho, Amanda, portão pra fora. Miss. Neutro, eu acho que portão pra fora, às vezes convido pro almoço. Eu acho que nem o outro, ele tá preso, não vai poder ir lá não. Tatiane. Com certeza eu chamo pro almoço. Giselda. Com certeza, mais de uma vez. Vereadora. Mais uma vez, repito, chamo para almoço para mudar algumas palavras. Próxima, produção. Só os dois? Tá. Daniela. Também chamo para o almoço, precisa mudar algumas atitudes. Giselda. Concordo com a vereadora, também convidaria para almoçar comigo. Concordo aqui com a vereadora e com a Giselda. Afinal, a mesa é um lugar de relacionamento e de construção, quem sabe? Mudança. Miss. O mesmo posicionamento para o Bolsonaro. Em algumas situações a gente coloca a porta para fora, outras a gente convida para o almoço. Amanda. Esse eu chamo para almoço. Suas considerações finais, vereadora. Obrigada pelo espaço, me coloco aqui à disposição, convidando a todos a fiscalizarem o nosso trabalho. Estou como Daniela da Gilca nas redes sociais, meu gabinete é o número 2 e meu telefone é 629-9162-8827. Quero sim receber a sua demanda e juntos poder fazer a diferença. Giselda. Quero agradecer mais uma vez, Márcio, a todas as meninas e aqui finalizando, parabenizar todos os autistas, as mamães atípicas, os papais atípicos. Bem lembrado. Tenho eu, na minha família, um sobrinho que é autista e quem tem um autista em casa tem uma joia preciosa. Então, parabéns a todos os autistas de Goiás. Bem lembrado. Tatiane. Agradeço aqui mais uma vez a participação. Obrigada, Márcio. Obrigada, meninas, pela participação. E sigo aqui na luta para a gente fortalecer mulheres, nessas políticas para mulheres e principalmente para a gente conseguir efetivar mulheres na política e nos espaços públicos. Muito obrigada. Lembrando, doutora Miss, que o azul abriu autistas e marrom é para a questão da visão, né? Pessoal que não cuida da visão. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Foi melhor do que eu esperava. Dá vontade de não ir embora, de ficar debatendo aqui com essas mulheres inteligentes, com você também, que é uma referência. E feliz Páscoa a todos. Melhor do que eu esperava o programa ou a minha condução? Tudo. Tá. Amanda. Muito obrigada pelo convite novamente, muito obrigada pelo espaço, foi um prazer estar aqui com as outras mulheres, mesmo com opiniões diferentes, acho que é super importante a gente ter esse espaço, a gente ter essa voz, e foi lembrada a questão do dia da conscientização do autismo, eu sou uma pessoa autista com nível 1 de suporte, e muito importante ter também esse tipo de espaço para a gente mostrar que as pessoas autistas podem sim chegar a esse tipo de local e chegar onde quiserem. E quando é 1h da manhã, eu vou mandar mensagem para todas as 5 para saber se vocês estão assistindo o replay, viu? Em casa, TV grande, vocês assistindo lá. E o meu pensamento do dia hoje é de Charlie Chaplin. Só a beleza e a verdade convence o público. Por hoje é só. Beijo muito curioso. Fiquem com Deus e até segunda-feira.